Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar sobre um assunto que certamente é de seu interesse: a recolocação profissional. É bem verdade que eu tenho falado tantas vezes que às vezes até parece que sou cansativo, parece que sou um homem de um discurso só. Mas eu acho que nos dias atuais, quando você tem uma falta de trabalho altíssimo, quando você tem um desemprego também gritante, é fundamental que o executivo ou todo o profissional seja orientado sobre como ele deve abordar o mercado de trabalho com integridade, com a cabeça erguida e com a sensação de que ele tem o controle da situação. A primeira coisa que você tem de fazer é preparar o seu material publicitário, que consiste de um currículo bem feito e que enche os olhos de um entrevistador. O seu currículo não pode ter erro de português. Precisa ter as datas corretas. Você precisa descrever os resultados mais importantes da sua carreira. Enfatizo, os resultados mais importantes da sua carreira e que você pode comprovar que eles foram obtidos por você e a sua equipe. É fundamental também que você tenha uma belíssima carta de apresentação, aquilo que o americano chama de broadcast letter. É importante também que você tenha sobre a sua mesa uma carta de agradecimento, que é uma peça, eu diria para você, talvez a mais importante, e que você deve enviá-la para o seu entrevistador imediatamente após a entrevista ou após a notícia de sua recolocação. Então, o seu material de propaganda consiste de currículo, carta de apresentação pessoal, carta de agradecimento, pacote de remuneração e também referências, pelo menos 6 referências. Então esse é o primeiro ponto, a primeira questão. A segunda questão é, você precisa se sentar e trabalhar com dedicação, com foco, na análise, na avaliação daquelas empresas para as quais você gostaria de trabalhar. O Brasil tem grandes empresas, empresas maravilhosas. Todavia, nem toda empresa é boa para você. Se você é um elemento mais pacato, um elemento mais reservado, um elemento mais introspectivo, não adianta você querer trabalhar numa empresa agressiva, você vai ser massacrado. Então você tem de combinar a sua personalidade com a personalidade da empresa e também com a personalidade daquelas pessoas com as quais trabalhará. Então é importante que você estude sobre a empresa. Eu já falei isso aqui repetidas vezes. A história da empresa, a história dos fundadores, os produtos, o estado financeiro da empresa, a tecnologia que emprega, o plano estratégico dela. Isso hoje está tudo na internet, no Google, nos jornais, nas revistas, nos anuários. Você tem fontes de toda a natureza que puderam muni-lo com informações para que você se torne um profissional bem-sucedido. Terceiro, prepare-se para a entrevista. Ensaie a entrevista. Como eu falei em vídeo anterior, para cada minuto de sua apresentação, você precisa estudar pelo menos 1 hora. Estude as possíveis perguntas. Ensaie essas perguntas com a sua esposa, com um amigo, com alguém de sua confiança e que possa também ajudá-lo a corrigir possíveis erros, possíveis deslizes que você cometa durante uma entrevista. Não tenha vergonha de dizer eu não sei. O homem que não tem uma ideia para mudar é um homem medíocre, porque todo homem de mente brilhante, ele muda constantemente à medida em que a sociedade evolui, à medida em que os fatos ocorrem. Portanto, não se apegue ao passado, não olhe pelo retrovisor, olhe para a frente sempre. Daí porque gosto tanto daquela frase de Madre Teresa de Calcutá: olhe para o sol e você nunca verá a sombra. Então é muito importante isso. Depois que você faz
a escolha das empresas e envia o seu material promocional, o seu material publicitário, faça um follow-up. Eu tenho visto muitas pessoas dizer, eu já mandei mais de 1000 currículos pelo LinkedIn e nunca recebi uma resposta. Logo, lógico, você não faz follow-up. Você tem vergonha de fazer follow-up? Você acha que se você jogar o seu currículo para o ar, ele vai produzir um emprego para você? Negativo, negativo. Você só vai se empregar se você for agressivo, se você tiver energia, se você tiver vigor, se você tiver entusiasmo, se você tiver paixão. E naturalmente, isso significa envolvimento no processo. Daí porque eu sempre digo, não delegue o seu processo de recolocação a nenhuma empresa, a nenhum consultor, nem ao Gutenberg, nem a Gutenberg Consultores. Você é o responsável pela sua recolocação. Você é o responsável pelo sucesso de sua recolocação. O consultor é um guia, é um instrutor, é um mentor, é um conselheiro. Ele vai lhe ajudar nessas questões. Mas ele não vai arranjar emprego para você. E se você encontrar um emprego, um consultor que disser que vai lhe arranjar um emprego, que ele lhe garante um emprego, você pode estar certo que ele é um estelionatário, ele é um mentiroso, ele não está falando a verdade. O verdadeiro consultor é aquele que diz para você, eu vou fazer o caminho ao seu lado, eu vou ajudá-lo, mas você é o responsável pelo processo. Eu sou meramente o seu conselheiro, eu sou meramente o seu guia. Eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. Conscientize-se disso. Porque se você não tiver essa consciência, você nunca vai se recolocar. Aqui eu não estou querendo retirar a responsabilidade ou corresponsabilidade de um consultor, não. Porque esta é a verdade. Todo consultor honesto se porta desta forma. Tem porque você é o responsável pelo seu processo. Ou aquela célebre frase que eu sempre uso, controle o seu destino, ou então alguém fará por você de maneira perversa. Você deve controlar o processo, do momento que recebe a notícia da demissão, até o momento da sua recolocação. Eu chamo essa sua atenção de uma maneira repetitiva, porque ela é importante, você não pode esquecê-las. Eu faço isso há 41 anos quase. Eu já assessorei mais de 5.800 executivos em nível particular e individual. E eu tenho tido um sucesso absoluto quase em todos os meus trabalhos. Daí porque eu falo com tamanha convicção, com tamanha certeza. Portanto, escute o que eu falo. E se preferir, procure bons livros para ler, como por exemplo, Fui Demitido e Agora a Demissão Não é o Fim. Um livro com o qual eu ganhei o Prêmio Jabuti de Cultura. Um prêmio que eu tenho grande orgulho, porque sou o único consultor do país com um troféu tão consagrado, tão importante e tão ilustre. Se você não quiser ler este livro, leia um outro. Sobrevivência Corporativa. Volte ao mercado de trabalho pela porta da frente. Se você for empreender um negócio, procure outro livro que escrevi e empregue o seu talento. E você certamente se beneficiará. Se você não quiser ler os meus livros, leia o livro do professor Richard Bowles, What Color is Your Parachute? E existe uma quantidade enorme. Se eu pudesse levá-la agora aqui à minha biblioteca e mostrá-la, eu tenho mais de 350 livros sobre esse assunto. Eu sei do que estou falando, eu pesquiso, eu estudo, eu me preparo para falar com os executivos que vêm ao meu escritório. Eu não sou repetidor de texto. Faço tudo isso para chamar a sua atenção e também dizer que você é, vou repetir, o responsável pela sua recolocação. Quanto mais tempo você dedicar ao estudo de sua recolocação, mais sucesso você terá. Possa ser você uma secretária ou um presidente de empresa. Prepare-se! Prepare-se! E como dizia Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ex-presidente dos Estados Unidos, eu me prepararei e as oportunidades surgirão. Quero
chamar a sua atenção, se você tiver interesse, visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e lá você vai encontrar uma quantidade enorme de artigos, de depoimentos e entre tantas outras informações que vale a pena você vê-las, ouvi-las e lê-las. Se você quiser me mandar um e-mail, o meu e-mail particular é macedo@gutenberg.com.br, e eu prometo a você que eu responderei imediatamente. Eu também quero dizer para você que terei o maior prazer se você me enviar o seu currículo para uma avaliação mesmo que rápida. Como você sabe, eu não faço recrutamento e seleção, mas se eu posso ajudar alguém, com certeza eu o faço com o maior prazer da minha vida. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua atenção, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!